Oi, leitores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas leituras do mês de fevereiro. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso você seja novo por aqui. Isso te ajuda a receber os meus conteúdos e me ajuda para que o YouTube entenda que o meu conteúdo é relevante para você. Se você já for inscrito, pega esse vídeo, compartilha com algum amigo seu que gosta de literatura para que o canal possa continuar crescendo. Pessoal, o mês de fevereiro foi um pouco devagar por aqui. Vocês lembram que no mês de janeiro eu li, eu acho que 9 livros, mas no mês de fevereiro eu li apenas 5. Foi o mês mais curto, foi um mês intenso, porque foi bem a transição aí pro meu trabalho novo na universidade, né? Como vocês já devem saber, que eu me tornei esse ano professora universitária, então fevereiro foi esse mês de começar a preparar a aula, um monte de coisa aí relacionada à universidade, então eu acabei lendo menos, porque a minha rotina ficou uma bagunça. Eu também não fui na academia tanto quanto deveria, enfim, eu tive que me adaptar, né? Foi uma fase de transição, então eu não consegui ler tanto quanto os outros meses, mas eu pretendo mudar isso em março, eu pretendo ler mais em março. Mas em fevereiro eu acabei lendo 5 livros, todos eles e-books, tá? E o desafio do mês de fevereiro, dos 12 desafios para 2023, era desencalhar o máximo de livros possíveis. E eu acabei desencalhando 4 livros, tá? O primeiro livro não era encalhado, foi uma compra recente que eu fiz em dezembro, que é A Coroa dos Ossos Dourados, da Jennifer L. Armentrout, que é o livro 3 da saga de Sangue e Cinzas. Eu continuei a leitura dessa saga, né, com a Jade, e a gente leu tudo numa tacada só, né, os 3 primeiros livros que nós já tínhamos. Na época que a gente estava lendo, o 4º livro estava em pré-venda, eu não sei se ele já lançou, mas ele se chama A Guerra das Duas Rainhas, e a gente acabou lendo esse 3º livro juntas no comecinho do mês de fevereiro. E assim, gente, que tristeza! Eu já adianto que eu acabei dando 3 estrelas para esse livro. Ele foi um 3º livro muito enrolado, né? A Jennifer L. Armentrout tem a mania da Sarah J. Maas de escrever um monte, só que eu já comentei aqui que acaba não fluindo muito bem, porque a Pop, que é a protagonista, pensa demais. E isso não mudou aqui. O que me incomodou nesse livro foi que acontece muita coisa com a protagonista, só que ela não tem inteligência emocional para acompanhar tudo isso. Então ela acaba ficando uma personagem mais forte no sentido físico da coisa, de sistema de magia e tudo mais aí que vocês possam imaginar, que eu não posso falar muito porque é spoiler. Mas ela continua a mesma menina do primeiro livro, apesar de já ter acontecido muita coisa, ela ter descoberto muita coisa. Então eu acho que a autora não conseguiu equilibrar tão bem assim o desenvolvimento dela emocional com o desenvolvimento dela como personagem que tem o papel dela aí que eu não posso falar. Tá? Então eu acho que foi uma falha porque os 3 livros se passam no intervalo de tempo de certa forma curto e acontece muita coisa e aí não tem como desenvolver a protagonista emocionalmente nesse espaço de tempo curto, então a coisa ficou um pouco atropelada. E aí o livro todo é um pouco enrolado, e aí chega no final, o final é super apressado, cheio de plot twist, tipo assim... Gato, você teve mais de 600 páginas pra desenvolver esse final de um jeito decente. E aí ela fez uma correria e no final teve um monte de plot twist, só que eu estava cagando porque eu tava assim, cara... O que tá acontecendo, sabe? Então foi uma experiência conturbada, a metade do livro foi super arrastada. O que salva esse livro são os personagens secundários, que aqui a gente conhece um monte de personagem super legal, que acaba enriquecendo super essa história. A ambientação também vai aumentando, porque eles vão explorando outros lugares aí desse universo que a Jennifer criou, então a ambientação é legal também. O que deixa a desejar mesmo é a protagonista. O protagonista masculino aqui não fede, não cheira, tá? Ele não se destaca muito, então fica um qualquer coisa aí no meio. E, enfim, foi uma experiência arrastada. Eu pretendo terminar essa saga de 5 livros, né? Porque, assim, os outros são spin-offs. Eu não pretendo ler os spin-offs, não por agora, talvez não em breve, porque eu já tô saturada da escrita da autora. Eu provavelmente vou ler o livro 4 e o livro 5 dessa saga principal, digamos assim. Mas não sei quando também, eu vou esperar, porque como eu li os 3 livros numa tacada só, eu fiquei bem cansada. Fiquei super saturada e precisei dar uma pausa aí. Mas esse foi o meu veredito, infelizmente. Foi o livro que eu menos gostei da saga até agora. E vamos ver como é que vai ser o próximo livro, eu espero que melhore. Depois eu precisava de uma leitura fluida, então eu escolhi ler um livro da Colleen Hoover, porque a escrita dela é sempre muito envolvente, é sempre muito fluida.
e eu acabei escolhendo um livro que estava encalhado no meu Kindle, que é As Mil Partes do Meu Coração. Esse livro aqui vai contar a história da nossa protagonista, que tem uma família super diferente, assim. Ela tem vários irmãos, a mãe dela e o pai são tecnicamente separados, mas a mãe ainda mora com eles. Porque a mãe dela tem uma doença que agora eu não lembro qual é. E ela acaba ficando com o sótão da casa e acaba morando lá. Ela quase nunca sai de lá, eles levam comida pra ela e tal, mas ela não sai, não socializa com ninguém. E ela acaba morando no porão dessa casa aí, porque os porões americanos são bem grandes, né? Então é como se ela tivesse quarto, banheiro, tudo lá embaixo. E aí os irmãos moram em cima com o pai e a madrasta. E a madrasta é bem mais nova que a mãe. Então, assim, tretas na família. Toda uma família bem conturbada, assim. Ela tem problemas com os irmãos, né? Fica aquele climão com o pai, né? Aquela coisa toda. Tem a situação da mãe. Enfim, a nossa protagonista é uma adolescente que tá meio desanimada, não gosta de ir pra escola. E toda essa família mora numa igreja, tá? Eles compraram uma igreja que tem uma casa no fundo, só que todo mundo acaba morando dentro da igreja, que era um salãozão, e o pai dela mandou dividir. Então, sim, eles moram numa igreja que, inclusive, tem um letreiro na frente que eles atualizam a frase todos os dias. Essa protagonista, ela vai se apaixonar por um rapaz que, na verdade, é namorado da irmã dela. Então, ela tem que, obviamente, assim, né, se afastar, porque ela não pode desenvolver sentimentos por esse cara, porque ele tá junto com a irmã dela e ela não vai machucar a irmã dela, né? Irmã gêmea, inclusive. Enfim, a história desenvolve loucamente a partir desse enredo, porque vai acontecer muita coisa nessa família. Só que assim, a escrita da Colleen é muito boa. Só que esse enredo é extremamente despropositado. Não tem muita coisa interessante que acontece nesse livro, eu não achei o enredo bom, não teve muitas reviravoltas, é tudo muito comum, digamos assim. Então, eu não gostei, tá? Eu não sei se é porque a protagonista é adolescente e eu ultimamente não estou talvez tão na vibe de protagonistas adolescentes, prefiro protagonistas mais velhas, mas esse livro eu achei um qualquer coisa, tá? Dei 3 estrelas. E os personagens também, são tantos personagens e eu não achei eles tão tridimensionais assim, eu achei eles bem genéricos, então eu não me apeguei a eles, eu acabei dando 3 estrelas, tá? Foi um livro curtinho, li rápido, mas é isso, não fede, não cheira, não me causou nada demais. Cara, esse foi o mês, assim, eu acho que dos livros 3 estrelas. Janeiro foi um mês muito bom, né? Eu favoritei 2 livros, não li nenhum livro com menos de 4 estrelas. E aqui a gente teve vários livros com 3 estrelas, tá? O próximo livro também teve 3 estrelas, que é A Filha Perdida, da Helena Ferrante. Este também era um livro meu que estava encalhado no meu Kindle desde, sei lá, 2020. E eu li porque é um livro curto, tem menos de 200 páginas. Eu gostei da escrita da Helena. É uma escrita interessante, não é das mais fluidas, mas não é difícil de ler. Ela tem uma escrita bem própria, assim, bem característica, eu não sei explicar direito. E aqui vai contar a história de uma mulher que já tá lá nos seus 40 e tantos anos, 50 anos, por aí. E ela vai tirar férias sozinha, ela vai viajar sozinha. As filhas dela já são adultas, ela é divorciada, né, dos pais das meninas, e as meninas foram morar com o pai. Se não me engano, ela mora na Itália e o pai mudou para os Estados Unidos e as filhas foram junto. Aí ela decide tirar férias e tal, ela pensa assim, ai, minhas filhas estão criadas e tudo mais, vou aproveitar, né, a minha vida, e ela vai viajar. E aí ela vai para uma... eu não lembro o destino dela, mas ela vai para um lugar que tem praia. E nessa praia, nesse resort que ela fica, ela acaba convivendo com uma família, ali uma família grande, que vão vários membros da família viajar, e ela vai observando a dinâmica dessa família e vai construindo várias reflexões ao longo do que acontece com essa família, e ela vai lembrando coisas do passado dela, então ela vai conectando várias coisas, né? E refletindo sobre tudo isso. Só que também é outro livro com enredo bem despropositado, tá? Eu conversei com uma amiga minha que já assistiu o filme e falou a mesma coisa, que é um livro que vai de nada pra lugar nenhum. E é isso, sabe? É um livro que é muito subjetivo. Ele tem uma protagonista, poucos personagens secundários e você acaba dissecando essa protagonista. Me lembrou um pouquinho a vibe dos livros da Sally Rooney, que vocês sabem que eu não gostei. Mas esse aqui foi o mais suportável porque não tem fluxo de consciência. Então, assim, foi um livro nada a ver também. Curto e nada a ver. Eu não vou desistir da autora por causa disso, que foi uma experiência bem mediana. Só que a nota desse livro no Scooby, principalmente, não é muito alta. Então, ok, eu acho que não foi problema meu. Não foi um problema comigo,
né? Eu realmente espero que os outros livros da autora sejam melhores, porque esse aqui eu não gostei muito, não. Depois a coisa começou a melhorar um pouquinho. Eu li Cinder, da Marissa Meyer, que é um livro que é um reconto de Cinderela. E aqui a Cinder, ela mora no Oriente e ela é mecânica. Ela é uma ciborgue mecânica. E aqui a gente vai entender toda essa dinâmica de seres humanos, ciborgues e androides, porque tem robôs, né, que fazem alguns serviços aí para os humanos e tudo mais. E essa cidade, ela tá sofrendo com uma praga que é como se fosse a peste negra, que teve na Europa séculos atrás. E os cientistas aí desse universo estão correndo para tentar achar uma cura. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo aqui na Terra, existe uma cidade na Lua, tá? E essa cidade não, né? A Lua toda é governada por uma rainha que tá ameaçando um pouco a Terra, quer fazer algumas alianças, mas a galera não gosta muito dela. Ela tem alguns poderes aí de manipulação que o pessoal não tem muita confiança nela. Então tudo isso vai estar acontecendo nesse livro e a nossa protagonista aí vai ser um elemento chave nessa história, em todos os aspectos que a gente vai conhecendo ao longo da história. Eu achei super legal a forma como a autora pegou elementos de Cinderela pra recontar nesse universo que ela criou. Eu achei super legal, um universo bem futurista. E é uma mistura de fantasia com ficção científica, com uma linguagem super gostosa de ler, sabe? Não é um enredo incrível. Eu descobri um dos maiores plots do livro bem no comecinho, mas isso não me incomodou, porque eu realmente curti essa história, sabe? Eu acabei dando 4 estrelas pra esse livro. E eu tô bem animada pra ler os outros da saga, que se eu não me engano o nome da saga é Crônicas Lunares. Cada livro vai ser um reconto de algum conto de fadas. Então o próximo, se não me engano, é Scarlet, que vai recontar a história do Chapeuzinho Vermelho. E diz que todos os livros acabam se conectando no final. Então vai mudar a protagonista em todos os livros, mas no final vai ser tudo conectado. Então eu tô bem empolgada, eu acho que foi um livro bem promissor. Como eu falei, ele não é um livro incrível, mas eu achei que ele teve uma originalidade aí na criação de universo e tudo mais, mesmo que o enredo seja um pouquinho clichê. E eu curti, cara, curti a experiência. Foi um livro que eu li na época do carnaval, ali no feriado, então foi bem o livro que eu tava precisando. Um livro leve, depois dessas leituras não tão boas. Um livro que me distraiu, que me entreteve, então gostei pra caramba e vou continuar a saga. E o último livro que eu li no mês de fevereiro também foi um desencalhado, assim como Cinder, que foi A Força, do Don Winslow. Esse livro aqui é diferente de todos que eu li no mês. Esse livro aqui, ele não vou dizer um suspense policial, mas ele vai estar envolvido aí com essa parte de polícia de Nova York. Então, o nosso protagonista, ele faz parte da Força Tarefa de Manhattan, e ele é um policial que é sem papas na língua, ele que vai narrar o livro, e ele mostra a realidade nua e crua da polícia. A parte de lidar com os traficantes, com os bandidos, também com os próprios policiais de outras áreas, com o pessoal da prefeitura, da corregedoria, como que um tenta puxar o tapete do outro, toda essa dinâmica aí é muito legal. Ele fala muito desse contexto de corrupção e a gente se vê diante de muitas reflexões, assim, de que todo mundo é corrupto, todo mundo errou, todo mundo tem um preço. E aqui esse livro tem muitas reviravoltas, muito legais. Eu achei que foi um livro bem escrito, eu dei 4 estrelas pra ele. No começo eu demorei um pouquinho pra me ambientar e entender essa dinâmica de o que a corregedoria faz, o que a força-tarefa faz, o que a polícia comum de Nova York faz, o que o pessoal lá de antidrogas faz. Então, assim, até você entender a dinâmica de tudo demora um pouquinho. Então não é necessariamente um suspense, porque ele não gira em torno de um único crime. Ele vai girar em torno aí dessa dinâmica policial e de um monte de treta que vai acontecendo no meio do caminho. Mas é um livro, assim, muito legal, muito bem escrito. Eu fiquei muito surpresa com a escrita do autor. Gostei bastante do livro e me falaram no Instagram que não é o melhor livro dele. Então eu tô bem empolgada pra conhecer outros trabalhos do Don. Acho muito promissor. Então, curti bastante essa dinâmica aqui. O Malone, que é o protagonista, ele é super debochado. Eu rachava o bico de algumas coisas que ele falava, porque ele realmente não tem papas na língua. Sabe o ditado, quem tem cu tem medo? Esse cara, pelo jeito, não tem cu. Porque ele falava umas coisas que eu ficava assim, mano, você quer morrer? Então eu fiquei bem feliz com o desfecho aí do mês de fevereiro, né? Porque apesar de eu não ter lido muitos livros e dos primeiros terem sido bem medianos, esses 2 últimos foram livros que me agradaram bastante. Gente, esse ficou um vídeo curto, né? Imagino eu, não sei quanto tempo deu de gravação aqui, mas eu imagino que tenha dado uns 15 minutos.
sei lá. Porque eu realmente não li muito no mês de fevereiro. Vocês estão acostumados aqui eu falando de 7 livros, 6 livros, mais alguns mangás. Mas nesse mês de fevereiro foram 5 livros, tá? E tá tudo bem, eu não tô desapontada de forma alguma por ter lido menos, porque eu entendo todo esse contexto. Estou muito feliz com a minha vida no momento. Com essa nova fase aí de professora, eu tô curtindo pra caramba, vai fazer um mês aí que eu tô dando aula e tô me sentindo em casa, tá? Então tá tudo bem se eu li menos, eu continuo com o meu hábito, eu não deixei de ler, eu apenas não tô tendo tanto tempo quanto eu tinha antes, tá? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada pela sua atenção até aqui, não esquece que a gente tem um compromisso marcado semana que vem com o próximo vídeo. Um beijo, tchau! Muito bem, pessoal!